Romanos capítulo 13, versículo 8 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos as armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Podeis assentar. Hoje nós estamos no tema deveres civis, morais e espirituais, e hoje nós estaremos abordando algo interessante, que é o amor, a dívida que todos devem ter. Quem é que gosta de dívida? Quem é que gosta de ter alguma coisa? Nossa, fazer uma prestação, né? Você consegue pagar, você está tranquilo, mas sei lá, parece que tem alguma coisa que não te deixa livre. Dívida não é bom, mas a Bíblia nos incentiva a termos uma dívida. A única dívida que a Bíblia nos incentiva é essa, é o amor. A única a dívida que a Bíblia nos incentiva, que Deus nos incentiva, é o amor. E quando nós vemos a dívida que todos devem ter, nós prestamos atenção em alguma coisa, nos deveres morais de Romanos capítulo 8, nós vemos ali algo interessante. O apóstolo reconhece os deveres do cristão em relação ao Estado. Nós já vimos há 2 terças-feiras atrás, né? O dever que o cristão precisa ter com o Estado. Todos têm que se sujeitar às autoridades, obedecer às leis do Estado. Nós vemos que Paulo aconselhou também a dívida com o relacionamento com Deus, entendeu? Paulo recomenda outra natureza de dívida, esta não negativa, mas positiva, é a dívida de um homem com Deus. O homem tem uma dívida com Deus, ele precisa, não é questão de dívida, é questão de obediência. O homem precisa obedecer a Deus. E quando vemos no capítulo 13 de Romanos, nós vemos que não podemos dever nada, exceto o amor. Capítulo 13, versículo 8 diz: o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpre a lei. A lei vem de Deus. Se você for olhar em João capítulo 1, versículo 1, todos eles sabem de cor esse versículo. No princípio era um verbo. Outra tradução diz: no princípio era a palavra. A lei é a palavra. A lei não te condena, ela denuncia. O que te condena é o pecado. A lei, ela só denuncia se você está certo ou errado.
ela só denuncia. Se lembra quando nós começamos aqui o estudo de Romanos, ainda a irmã Alessandra ainda foi usada como exemplo, num espelho. A lei é um espelho, ela só denuncia a forma que você está. A lei não te condena, a lei não, a lei só denuncia. Entendeu? Quando nós vimos algo interessante, nós vimos o nosso relacionamento com a lei. É algo interessante quando nós falamos de relacionamento com a lei. Agora está falando nós, seres humanos. Paulo faz uma transmissão de nossa relação com o Estado, de nossa relação com os irmãos agora. E ele já tratou de nossa dívida de compartilhar o Evangelho com os incrédulos, e também a nossa dívida para com o Espírito, de viver uma vida santa, e de nossa dívida de lealdade e pagamento aos impostos ao Estado. Agora nós vemos, Paulo trata de uma dívida que nunca poderemos quitar completamente, que é a dívida do amor. Nunca amamos em grau superlativo, meus amados. Estamos sempre devendo algo a alguém. Sempre. Pastor, ontem nós tivemos uma aula abençoada, aonde nós aprendemos que o homem, ele é incompleto. A mulher, ela completa o homem, assim como o homem completa a mulher. E se não tiver amor, nada disso vale. A Bíblia diz: nada vale se não tem amor. Se falasse em línguas estranhas, se profetizasse, se levasse meu corpo para ser queimado, nada disso adiantaria se não tivesse amor. Quando nós vimos Paulo falando sobre o amor em cumprimento da lei, ele destaca 3 pontos interessantes. Primeiro, o amor ao próximo é uma dívida impagável. O amor ao próximo, ali no capítulo 13, acompanha na Bíblia, versículo 8, a parte A, diz bem assim, lá em Romanos: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor, com que vos ameis uns aos outros. Tá? Esse versículo condena a prática de alguns que estão sempre prontos a tomar empréstimos, porém são muito lentos em reembolsar a soma emprestada. A Bíblia diz que o ímpio pede emprestado e não paga. Salmo 37, 21. Abre lá. Salmo 37, 21. Isso é uma prática de quem? Do cristão? Não. O cristão não faz isso, eu espero. O que diz em Salmo 37, versículo 21? O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. O justo se compadece e dá. Pastor, mas o camarada me pediu 10 mil. Aí agora só porque eu sou justo, sou cristão, tipo assim, eu em vez de emprestar vou ter que dar. Não é por esse lado. Entendeu? Não é por esse lado, né? Mas muitas das vezes, se você não conhece a pessoa, sabe para quem você... Porque tem pessoas que você pode emprestar, você sabe que vai voltar. Agora tem pessoas que não dá, né? O camarada... Então a Bíblia diz: se você não quer confusão, então dê. Entendeu? Ah, mas eu vou perder um amigo porque ele não vai me pagar, e aí vai ficar aí, eu vou ter que correr atrás, a gente sabe que vai começar a cortar caminho, então dê. A Bíblia aconselha a fazer isso. Mas se tu sabe que o camarada é bom, o camarada é gente boa, o cara tem uma conduta boa, pode emprestar que vai voltar, não tem problema. A Bíblia ainda ela fala assim, olha, cuidado com os juros, não seja pesado com os juros, porque o ímpio lá fora, ele é pesado com os juros, mas o justo se compadece e dá. Ai, como é difícil ser justo, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos desprender das coisas da carne, desprender das coisas dessa terra. Quando o apóstolo Paulo fala, devemos livrar-nos de todas as dívidas, agora envolve geral,
não negando, ignorando ou fugindo delas, mas pagando-as. Existe apenas uma dívida que ninguém pode se livrar, que é essa: o amor. Ninguém consegue se livrar do amor. Jamais, olha só, um cristão permanece no serviço, jamais dirá ao próximo: cumprir minha obrigação, estamos quites. Jamais tentará evadir-se com ajudas que já prestou, desse ou daquele, me livrei, pois com essa atitude já estaria fora do amor. Ei, peraí, irmão Fábio, aqui ó, agora está quites, né? Não te devo mais nada. Irmão Fábio vai dizer bem assim: deve sim. Mas o que tu está me devendo aí, irmão? Você está me devendo? Você está me devendo o amor. Você pode estar aqui de tudo, pois ainda tu está devendo alguma coisa para o teu próximo. Tu está devendo o amor, não o favor, porque muitas das vezes a gente é chantageado por favores, né? Eu faço um favor para você e depois, até o resto da vida, você vai ficar me jogando na cara, porque eu fiz isso, porque aquilo. Não, irmãos, isso não é dever amor. Dever amor é você pagar amor. Sabe o que é amor? Não é o amor eros, não é o amor filhos, é o amor ágape. É desse amor que eu estou falando, é do amor de Deus. O amor incondicional, o amor que tudo sofre sem falar nada. Entendeu? É aquele amor que Jesus teve na cruz do Calvário. Em segundo lugar, nós temos o amor ao próximo, é um cumprimento da lei. Continuando no versículo 8 ainda, 8 e 9, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei, pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Se lembra que Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos lá no Novo Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você amando ao próximo, você está pagando uma dívida. E amar a Deus, você está pagando outra dívida, porque Ele te amou primeiro, a Bíblia diz. Ele te amou primeiro, não foi nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. E o amor é essencialmente obediência. Obedecer é amar a Deus. Quem ama ao próximo tem cumprido a lei. O amor não é o fim da lei, e sim o seu cumprimento. Por isso que quem corrige, ama. E muitas das vezes a gente não gosta de ser corrigido. Meu Deus do céu, falou em correção, eu já pois é, mas é uma prova de amor a correção. O pai que corrige o filho, nunca ele está corrigindo para matar, ele nunca está corrigindo para fazer o filho ser um filho infeliz, ele nunca está corrigindo para humilhar, embora existe aí pais que humilham seus filhos. Mas o pai que corrige com amor, ele está corrigindo para quê? Porque ama. A própria Bíblia diz que Deus corrige quem ama. Deus corrige quem ama. E ainda incentiva de ser bem assim para nós: não retira a vara da correção dos teus filhos. A Bíblia fala isso, tá? Ao afirmar que quem ama o próximo tem cumprido a lei, Paulo cita os mandamentos da segunda tábua. Pastor, segunda tábua ou seja, a nossa relação horizontal. A primeira tábua da lei é a nossa relação vertical, relação do homem com Deus. A segunda tábua da lei é a nossa relação horizontal, relação do homem com o próximo. E Paulo, quando cita essa palavra amor, ali em Romanos capítulo 13, ele está mencionando a segunda tábua, a relação do homem com o ser humano, do homem com o homem. Quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não furta,
quem ama não cobiça e não faz outras coisas. Quando amamos a Deus e ao próximo, cumprimos a lei. Entendeu? Quando ele diz que o amor, a lei necessita um do outro, o amor necessita da lei para orientá-lo, e a lei necessita do amor para inspirá-lo. Entendeu? Não adianta nós ter a lei e não ter o amor. Os fariseus tinham a lei e não tinham amor. E aí, o que aconteceu? Eles mataram Jesus. Eles tinham a lei, mas não tinham amor. Não adianta nós ter amor e não ter a lei, porque nós não vamos ter orientação também. Nós precisamos ter orientação. A orientação. A lei prescreve a ação, mas o amor que constrange ou motiva a realização da ação envolvida. A terceira, nós temos a terceira, que é o amor não pratica mal contra o seu próximo. Tá? Agora nós vamos trocar uma ideia um pouquinho. Capítulo 13, versículo 10. O que diz lá? Alguém pode ler bem alto? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você ama? No teu casamento você diz que ama. Nas tuas amizades você diz que ama. No teu namoro você diz que ama. Que tipo de amor você tem então? Existem 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor paixão, o amor erótico, é amor que atrai os olhos. Entendeu? O amor filhos, que é o amor de família, né? Eu posso ter um filho lá, nunca mais ver ele, mas eu ainda tenho um sentimento de amor por ele. Por quê? Existe uma ligação familiar. E o amor ágape, que é o amor de Deus. Esse amor que nós estamos falando aqui. Quem ama não pratica mal. Agora, o amor, ele é benigno, ele não é maligno. O amor eros é um amor que pode ser benigno, mas é maligno. Por quê? Se o amor da paixão fosse um amor que levasse os casais a ter uma vida feliz, então depois que a mulher engordasse, não terminaria esse amor. Depois que o homem ficasse barrigudo, cabelo branco, não terminaria esse amor. Depois que a pessoa ficasse pobre, não terminaria esse amor. Muitos problemas hoje, por causa desse amor eros, maligno, é um amor que tem causado separação, tem causado brigas, tem causado amor. Por quê? Porque é um amor que existe só por aparência. Agora, quando está falando desse amor ágape, o amor ágape, ele é benigno, ele não é maligno. Por quê? Porque ele é de Deus, ele vem de Deus, é um dom que Deus nos deu. O dom do amor, o amor é altruísta e não egoísta. O amor eros é um amor egoísta, entendeu? O amor eros, ele gera um ciúme doentio que leva a pessoa a matar o seu parceiro. Então esse amor não é amor benigno, é um amor maligno. Por quê? É um amor erótico. Olha aqui, ó, o amor coloca sempre o outro na frente do eu. Aí nós aprendemos ontem que Abraão chegou lá e disse: Sara, você não diz que é minha mulher. Por quê? Porque eles vão me matar. Entendeu? O amor, se Abraão amasse Sara com amor ágape, o amor benigno, ele ia dizer bem assim: Sara, eu vou te proteger, Faraó não vai te pegar, e ele pode me matar para te pegar, mas eu vou fazer de tudo para te proteger. Não, ele não fez isso. Sara, você não fala nada que eu sou teu marido, senão ele vai me matar. Não estava nem preocupado com a Sara. Entendeu? O amor, quando eu estou falando desse amor, o amor respeita e honra a família do outro. Por isso quem ama não adultera. Quem ama não adultera. Por quê? Você adulterando, você está desonrando a família dos pais, você está desonrando a tua família, então você está desonrando o teu lar, a tua esposa, o teu esposo. Quem você está ofendendo? Quem ama não adultera. A palavra de Deus, quando fala de amor,
O amor respeita os bens e a propriedade do outro, por isso quem ama não furta. Quem ama não rouba. Por quê? Porque quem ama respeita o que é do próximo. Pastor, esse celular aqui não é meu, então deixa ali. Achei uma nota de $50, deixa lá, não é teu. Pastor, o troco veio a mais no banco, devolve, não é teu. Quem ama não furta. Ah, pastor, mas ninguém está vendo. Pois é, mas ele está vendo. O dono do amor está vendo. Nós não se preocupamos com isso. Nós se preocupamos só se o fulano, o ciclano está de olho. Não tem ninguém, eu estou sozinho aqui, pastor. O pastor não está vendo, os obreiros não está vendo, a dirigente não está vendo. Estou aqui, eu posso me largar, eu posso. Ei, Deus está vendo. Ele está vendo. E se você ama, com o amor dele, você não vai fazer isso. Entendeu? Quem ama não furta. A palavra de Deus diz bem assim também: o amor respeita o bom nome do outro. Por isso quem ama não se presta ao falso testemunho. Sabe o que é o falso testemunho? O falso testemunho é aquilo assim, ó, eu preciso de uma testemunha. Aconteceu um negócio e eu preciso de uma testemunha. Você vai lá de testemunha para mim? Não, eu preciso de uma testemunha. Eu preciso de uma testemunha. Não, mas o que eu vou falar lá? Não, fala só assim. Eu não vi. Não, mas fala assim. Nos 10 mandamentos, a Bíblia fala: não dirás falso testemunho. Interessante que essa lei está na segunda tábua. A segunda tábua é de homem com homem. Por quê? Porque não adianta eu dizer falso testemunho para Deus, porque Ele conhece tudo. Não adianta você enganar Deus, porque Ele conhece não só a tua vida, mas Ele conhece você lá do lado de dentro. Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece até a intenção do teu pensamento, Ele sabe tudo. Então por isso que está na segunda tábua, está na relação horizontal. Quem ama não dá falso testemunho, não mente. Quando eu digo falso testemunho, eu estou prejudicando alguém. Eu estou levantando uma calúnia. Eu estou fazendo alguma coisa. Quando Jesus foi ressuscitado, saiu, o que eles fizeram, os soldados? Eles foram pagos para fazer falso testemunho. Na acusação de Jesus, ninguém falava a verdade, até que pagaram 2 testemunhas que foram lá e falaram igualzinho, as duas, igualzinho. Falsas testemunhas. Jesus foi condenado por causa de 2 falsas testemunhas. Quantas pessoas hoje estão indo para as cadeias por causa de falsas testemunhas? Meu Deus, nem vou entrar no assunto, mas eu vou só, né? Quantas propinas não foi paga por causa de falsos testemunhos, né? Quantos juízes não foram comprados só para dar falso testemunho? Quantos inocentes foram presos? Quantos marginais foram soltos por causa de falsas testemunhas? Mas pastor, quem ama não diz falso testemunho. É a palavra de Deus. Ainda, o amor não deseja o que é do outro, antes está contente com o que Deus lhe deu. Por isso quem ama não cobiça. Entendeu? O que é a cobiça, pastor? A cobiça é o 10º mandamento. É o último mandamento, o da segunda tábua. Pastor, a cobiça é a única lei que o homem aqui da terra não consegue cumprir, não consegue provar, não consegue condenar. Por quê? Porque é algo espiritual, é algo da mente. Todos os 9 mandamentos o homem consegue te condenar, menos o último. O último só quem pode te condenar é Deus, porque é Ele que conhece a tua mente. A cobiça está onde? Está aqui dentro, pastor. A cobiça não está aqui, a cobiça está aqui. E quem é que conhece aqui? Os advogados aqui da terra? Não, os advogados aqui da terra só conhecem aqui. Aqui é só o advogado do céu. Entendeu? Agora olha só, cada mandamento negativo está na base. Olha só, cada mandamento negativo que nós encontramos aqui, nós vimos essa palavra não, está na base de um mandamento positivo. Portanto, eis o significado. Olha só,
você amará, e por isso não cometerás adultério. Tem um não aí, entendeu? Mas preservará a sacralidade dos laços conjugais. Olha só, você amará, e por isso não matarás, mas ajudará o seu próximo a conservar-se vivo e bem. Você amará, e por isso nada furtará que pertence ao seu próximo, mas antes protegerá as suas possessões. Você amará, e com o resultado não cobiçará o que pertence ao seu próximo, mas se alegrará no fato de que ele possui algo. Meu Deus do céu, pastor, para se alegrar quando uma pessoa conseguiu alguma coisa é difícil, claro. Por quê? Por causa da tal palavra inveja, que não vem de Deus, isso vem de Satanás. Fulano comprou um carro novo, beleza, maravilha, que benção, mas ou eu compro um, ou senão eu não gosto do carro que ele comprou. Tá com um terno novo, beleza, mas ou eu compro um melhor, ou senão eu não gostei da cor dele. Eu já faço diferente. Eu já digo, sonhei com esse terno, sonhei com essa casa, sonhei. Eu já faço diferente, irmão. Eu já debulho um monte de bênção em cima dele, para tipo assim, ó, se estiver sobrando, deixa cair do cesto, entendeu? Deixa o rabisco para trás. Agora, irmão, a inveja, a Bíblia diz que a inveja, ela apodrece os ossos. Uma pessoa invejosa, ela não consegue nem trabalhar em equipe, ela não consegue trabalhar com ninguém. Por quê? Nossa, a pessoa começar a se sobressair, entendeu? Inveja é assim, temos que cuidar. Quem tem amor não tem inveja. Algo interessante ainda falando de amor, nós vimos que a segunda tábua, ou a lei, ou a segunda lei da tábua da lei, Paulo havia falado muito sobre a lei nos capítulos anteriores, e que novamente ele volta a citá-lo. Olha só, Romanos 13, versículo 8, acompanha lá. Quem ama aos outros cumpre a lei, e a lei é dada a Moisés no Monte Sinai, foi escrita em 2 tábuas. Abre Êxodo capítulo 34, versículo 1. Aí nós vamos ver algo interessante. Êxodo capítulo 34, versículo 1. Eu quero que alguém leia bem alto, e depois eu quero fazer uma pergunta para vocês, que quem estuda a Bíblia vai saber responder. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Beleza? Aí eu faço uma pergunta para você: quem foi que escreveu as segundas tábuas? Porque as primeiras Moisés quebrou, correto? As primeiras Moisés quebrou, quando desceu do Monte Sinai, né? Me ajuda lá, olha o colo. Quando desceu do Monte Sinai, né? Viu o povo com bezerro lá, e aí quebrou as tábuas. Agora Deus manda lavrar mais 2 tábuas. Quem foi que escreveu as segundas tábuas? Quem foi que escreveu a segunda tábua? Foi Deus? Ou foi Moisés? Como é que eu provo que foi Moisés? Êxodo 34 e 27, abre lá. Como é que eu provo que foi Moisés que escreveu? Êxodo 34 e 27. E disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E disse mais a Moisés: escreve essas palavras. Deus estava falando para quem? Para Moisés. Deus só faz uma vez, a segunda vez é você que tem que fazer, né? Olha só, meus irmãos, os 4 primeiros mandamentos enfatizavam o relacionamento vertical, isso é, entre Deus e os homens. Quer ver? Não ter deuses estranhos, não fazer imagens, não profanar o nome de Deus e guardar o sábado. Êxodo capítulo 20, se você quiser acompanhar os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos
é referente ao homem e com Deus. Primeiro mandamento, não ter deuses estranhos. Não, segundo mandamento, não fazer imagens. Terceiro mandamento, não chamar o nome de Deus e guardar o sábado. Não profanar o nome de Deus. E o quarto, guardar o sábado. Agora, os outros, a outro, que é a relação do homem com o homem, é os mandamentos. Ou isto sem focar o relacionamento entre pessoas. Honra o pai e a mãe. Não matar, não adulterar, não furtar, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. Esses 6 mandamentos é relacionamento com o seu próximo. Os outros 4 é relacionamento com Deus. Entendeu? Aí eu vejo, meus irmãos, algo interessante aqui. Tá? Algo interessante aqui, nós temos aqui, ó, o formato. Olha só, uma curiosidade para os irmãos. Primeira tábua e a segunda tábua. Quem foi que disse que é 5 e 5? Quem foi que disse que é 5 e 5? Numa tábua tem que ter 5 mandamentos, noutra tábua tem que ter 5 mandamentos. Se os 10 mandamentos são divididos em homem com Deus e homem com o próximo, então a divisão ali é 4 mandamentos, homem com Deus, e 6 mandamentos, homem com o próximo. Nós temos a primeira e a segunda tábua. A primeira tábua é o homem com Deus, 4 mandamentos. A segunda tábua é o homem com o próximo, 6 mandamentos. Pastor, olha aqui, era um jogo de 2 tábuas com 4 faces. Não é possível saber qual era o seu tamanho. Se lembra que, eu acho que eu já tinha um estudo aqui, quando Deus escreveu as primeiras tábuas, primeiras 2 tábuas, diz a Bíblia que ele escreveu com o dedo, e essas tábuas eram lavradas fora a fora. Você olhava a tábua para o lado de cá, estava escrito, pois você olhava para o lado de cá, estava escrito. Ela vazou, quando Deus escreveu na pedra, ela vazou fora a fora. Então você olhava para o lado de trás, estava o mesmo mandamento, olhava para o lado da frente, era o mesmo mandamento, porque foi Deus que escreveu. A arca do concerto media 1,10 m. Para você ter noção do tamanho dessas pedras que Moisés levava. A arca do concerto, que era a arca que estava lá no tabernáculo, aonde dentro dessa arca foi colocado as tábuas de Moisés, a vara de Arão, o pote de maná, entendeu? A arca do concerto media 1,10 m, 1,10 m, né? Mais ou menos. Tá certo? Modaério que tem de medida, mais ou menos 1,10 m, por aí. Vamos supor que seja assim, tá? Altura de 66 centímetros, mais ou menos assim, né? Então imagina a arca do concerto, 1,10 m por 66 centímetros e 66 centímetros de largura, tá? Tá lá em Êxodo 25:10. Nós vimos também que cada uma dessas tábuas não devia passar de 75 centímetros por 55 centímetros. Por quê, pastor? Porque elas eram colocadas dentro da arca. Então, só para você ter uma base do tamanho das pedras que Moisés carregou, monte, né, para baixo, e monte para cima também. Considerando que elas foram colocadas na arca juntamente com a vara de Arão, que floresceu e o vaso com o maná. Está lá em Hebreus 9, versículo 4. As coisas que estavam dentro da arca contém 172 palavras, as 2 tábuas, entendeu? Elas continham 172 palavras. Um homem podia transportá-lo tranquilamente. No primeiro culto do dia da Bíblia que nós fizemos aqui na Austrália, nós fizemos uma exposição de Bíblias aqui, e eu trouxe 2 tábuas, que eu peguei lá do jardim do irmão Daí, entendeu? Ainda bem que não foi visita naquele dia lá, porque senão ia ver a grama com 2 pedras a menos, para simbolizar as 2 tábuas da lei. Era mais ou menos isso dali.
tá? E em nenhum lugar a Bíblia diz quantos e quais eram os mandamentos em cada uma dessas tábuas. A Bíblia não fala. A Bíblia só diz que era 2 tábuas da lei, tá? Escritores antigos, escritores judeus e cristãos, como o pensador judeu Filon de Alexandria, como o historiador judeu Flávio Josefo, do ano 37 até 100, e um dos pais da igreja, que foi Irineu e Leão, que era do ano 125 ao 202. Dentre outros, dizia haver 5 mandamentos em cada tábua, mas isso é papo de escritor, entendeu? A Bíblia não diz nada disso, a Bíblia não fala nada disso. Falando do amor, nós temos ainda a consciência, pastor, a consciência, o 2º mandamento, aqui ó, o 2º mandamento é a consciência escatológica. A consciência escatológica, aonde nós vimos aqui, que encabeçando a lista dos deveres da natureza espiritual, Paulo apresenta uma natureza escatológica. Capítulo 13, versículo 11 diz bem assim: e isso digo, conhecendo o tempo. Pastor, se eu fazer uma pergunta para os irmãos, você está conhecendo o tempo que você está vivendo hoje? Você sabe que tempo você está vivendo hoje? Ah, pastor, nós vivemos dias trabalhosos. Pois é, porque você saiu cansado do trabalho, né? E se você não cuidar, você se entrega pelo trabalho. Mas a Bíblia diz que nós temos que vencer a fadiga, vencer a canseira. O espírito tem que estar forte. O espírito não pode ser vencido pela carne. Pastor, nós vivemos dias trabalhosos. Pois é, mas você conhece os tempos, as estações do ano? Você conhece, porque quem conhece os tempos, a Bíblia diz, sabe quando é a volta de Jesus. Por que olhar as estações? Porque a palavra de Deus diz bem assim: olhai para a figueira quando ela estiver florescendo, ali está próximo o fim, a volta de Cristo. Pastor, a figueira, eu preciso conhecer os tempos. O apóstolo Paulo fala aqui uma palavra escatológica: é isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Já é hora, meus irmãos, de despertarmos do sono. O nosso relacionamento precisa ser despertado do sono, tá? Quando eu falo aqui, o apóstolo Paulo me dá uma característica: o nosso relacionamento com o tempo. Qual é o nosso relacionamento com o tempo? Capítulo 13, versículo 11 a 14, diz bem assim: 2 verdades são destacadas: o discernimento do tempo em que vivemos e o discernimento da conduta apropriada que devemos ter neste tempo. Primeiro, olha só, o discernimento do tempo em que vivemos. Você está discernindo o tempo que você está vivendo? À luz das escrituras sagradas, o tempo é vivido em 2 partes. Primeiro, este mundo, e o segundo, a era vindoura. A era vindoura já foi inaugurada na primeira vinda de Cristo e será consumada na segunda vinda de Cristo. Então, de forma, o cristão pode discernir o tempo em que vive como? Como é que ele vai discernir? Vivendo acordado e não dormindo. Capítulo 13, versículo 11, a parte A. Alguém pode ler para nós? E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Conhecendo o tempo. Tempo de quê, pastor? De despertarmos do sono. Muitos cristãos hoje andam cochilando, andam dormindo, andam sonolento espiritualmente falando. Não é mais tempo de estar dormindo. A noite está findando, o sol está raiando. E se o sol está raiando, é Jesus que está voltando. A Bíblia fala em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essa palavra é muito séria, irmão. Primeiro está falando: desperta, ó tu que dorme.
E segundo, não está falando de sonolência, não, está falando de morte. A palavra de Deus diz: levanta dentre os mortos. A hora que nós fazer a nossa parte, aí vem a terceira parte: e Cristo te iluminará. Jamais uma pessoa vai estar iluminada se a pessoa não está levantada, se a pessoa está cochilando, se a pessoa está andando com os defuntos em vez de andar com os vivos. Tem pessoas que têm mais prazer em andar com o povo do mundo do que com o povo do cristão. Pois é, a palavra de Deus chama a atenção para nós hoje: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, sai do meio dos mortos, para que Cristo possa te iluminar. Ele não pode colocar a tua luz aonde Ele não vai. Ele não vai colocar a luz dele aonde Ele não entra, aonde Ele não frequenta. O lugar que Ele frequenta é o lugar, é a casa de Deus. E daqui você sai para iluminar, mas o teu ponto seguro é aqui. Levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa é uma promessa, tá? Quando o apóstolo Paulo fala, o dia da vida de Cristo não nos pode apanhar de surpresa, já que Ele vem como um ladrão, inesperadamente. Isso porque não somos filhos da noite, mas da luz. Aí lá em 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5 diz bem assim, ó: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Vocês foram salvos, vocês foram tirados das trevas, vocês vivem na luz. O apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses: vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Por quê? Vos vai surpreender? Para muitos vai surpreender. A palavra de Deus diz que Ele vai vir como um ladrão, e o ladrão vai assustar quem está dormindo, o ladrão vai assustar os desviados, o ladrão vai assustar aqueles que não dão a mínima para a palavra do Senhor, o ladrão vai assustar aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor. Esses sim vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque estão vivendo em trevas. Quem vive na luz não vai ter problema. Quem vive na luz vai dizer assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você está ligado com Deus, não vai tomar susto coisa nenhuma, vai ser até um alívio. Nossa, que bom agora, vamos lá então. Agora as loucas não vão ter iluminação. As loucas vão querer comprar, mas salvação não se compra. Salvação não adquire com poder, com status, com nada, com certificado. Salvação não adquire com nada. Salvação se adquire com o Espírito Santo, com a lâmpada cheia, com claridade de Deus. Entendeu? Levanta dentre os mortos. A palavra fala ainda bem assim, ó: aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sempre sejamos sóbrios. Sabe o que é sóbrio, meu irmão? Sabe o que a palavra de Deus fala sobre sóbrio? Uma vida sóbrio, vivendo na expectativa da glorificação. Capítulo 13, versículo 11 fala: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está falando de que salvação? Nós estamos salvos aqui na terra? Estamos salvos, estamos livres de perigos? Tiago Modael está dizendo que não. Claro que não, não estamos salvos aqui na terra. Corremos o risco de vacilar, corremos o risco de tropeçar, corremos o risco de falhar. Por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 13, versículo 11: porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Sabe o que ele está querendo dizer? Deixamos claro nessa obra que fomos salvos quanto à justificação. Estamos sendo salvos quanto à santificação, mas seremos salvos quanto à glorificação. Depois que nós tivermos o nosso corpo glorificado, aí não tem mais volta. Aí não tem mais como o Satanás prejudicar a nossa vida. Aí não tem mais como você voltar atrás. Não, depois que você tiver o corpo glorificado, aí você já está sentenciado
ao céu. Imagina, meus irmãos, imagina você quando a última trombeta tocar. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Nossa, você vê todas as catatumbas, e daqui a pouco a Bíblia diz que no mesmo momento nós que estamos vivos seremos glorificados. Para quê? Para todos juntos sermos arrebatados. Vai ser num piscar de olho. Mas nesse piscar de olho eu creio que você vai conseguir ver, né? Teu corpo glorificado ainda saindo dessa terra. Você vai, eu não sei se naquele dia você vai ter sentimento ainda, esse sentimento, né? Mas se nós tivéssemos sentimento, nós ia começar a chorar, a gritar, a se emocionar, começar a pular, dançar, cantar, mas nós vamos estar num corpo glorificado. Dessa terra nós não iremos mais se lembrar dos prazeres, das lutas, de nada. Nós só vamos saber de uma coisa: quando nós receber lá no céu as coroas, a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da vitória, aquelas 5 coroas, eu queria ter o prazer de pelo menos ganhar uma, mas tem 5 reservadas para nós lá, presbítero Fábio. A coroa da vida, essa coroa da vida fala do que, pastor? Fala da tua rejeição da tua vida aqui nessa terra. Você está abrindo mão da tua vida aqui na terra para viver para Cristo. Tem uma coroa de vida lá para ti. E a coroa da glória, pastor, a coroa da glória é o que nós estamos observando muito no meio evangélico, aonde a glória está ficando aqui na terra, aonde o homem está se glorificando, aonde o status, a idolatria, tudo está em volta do homem, e Deus está ficando de lado. Pois é, eu quero ganhar a coroa da glória. Eu não quero receber nenhuma glória minha aqui, eu quero que a glória tudo suba para lá. Pastor, o trabalho está bonito. Pois é dele a glória. Pastor, é dele a glória, não é dele. Bom, aqui ó, manda para cima, né? Coroa da vitória, aquela coroa que o apóstolo Paulo foi bem assim, ó: combati o bom combate, sentenciado à morte, indo para ser morto. Combati o bom combate, acabei a carreira e não larguei a minha fé. Coroa da vitória. Você lembra quando você se converteu? Você era uma tocha, né? Aplicado na igreja, nas coisas de Deus, nas coisas que... Pois é, e agora como é que está? Agora, pastor, meu Deus do céu, cuidado. Cuida para você não perder a coroa da vitória, viu? Cuidado, porque esse mundo, a tendência desse mundo, está lá em João 10:10. Ele vem tentar matar, destruir, roubar. E a palavra de Deus fala bem assim: guarda o que tu tens, porque o que tu tens fui eu que dei. Essa é a palavra de Deus, fala para nós. O que você tem foi Deus que deu. Você não adquiriu nada não, foi Ele que te deu. Então guarda o que tu tens, não abre mão do que tu tens, porque a coroa da vitória está lá esperando para aqueles que vencer, não para aqueles que acham que vão vencer, não, é para aqueles que for fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Vamos para frente, falando ainda da coroa da vitória, da glorificação. Nós vivemos, meus irmãos, na expectativa da segunda vinda de Cristo. Depois nós temos o discernimento, a conduta apropriada que devemos ter neste mundo. Qual é o discernimento? Capítulo 13, versículo 12. Qual é o discernimento? Olha só, não basta discernir o tempo, precisamos viver em conformidade. Paulo usa 3 imperativos nessa passagem. Primeiro, deixemos. Segundo, revistamos. Terceiro, andamos. Deixemos o que, pastor? Aqui, deixamos as obras das trevas. Tem gente que é crente, mas não deixa as obras da carne lá de fora. Tem gente que se diz cristão, mas não consegue largar as obras das trevas. Capítulo 13, versículo 12 diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Não basta estarmos acordados, precisamos despojarmos das obras das trevas. Sabe o que é, meus irmãos? Um soldado, não adianta ele estar acordado. Despertamos, meus irmãos, despertamos. Aí o irmão desperta: oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pois é, está desperto, está acordadinho, irmã Clécia.
mas é um soldado que está andando de pijama. Entendeu? Um soldado de pijama, cooperador Mosbir, não faz nada na guerra, só incomoda. Pastor, mas eu estou desperto. Eu despertou, beleza, então vai se armar, vai se revestir do armamento de Cristo. Aqui a palavra diz bem assim, ó, nós temos que, sim, nós andar em conformidade e devemos nos revestir com as armas de Cristo. Deixamos o que ainda? As obras das trevas e andemos como filhos da luz. Como é que é andar como filhos da luz, pastor? Como é que anda o filho da luz? Capítulo 13, versículo 13, abre lá para nós. Capítulo 13, versículo 13. Andemos dignamente como um pleno dia. Pastor, tem gente que quando chega à noite, né, se solta, né? Por quê? Porque de noite ninguém consegue enxergar os detalhes. De dia é mais fácil, de noite não. Pois é, espiritualmente falando, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, nem em bebedice, nem em imundícia e dissolução, não em contendas, em ciúmes. Paulo lista aqui 6 pecados em 3 partes, tratando da falta de controle nessas áreas, da bebida, do sexo e dos relacionamentos, concordo? A falta de controle próprio nas áreas de bebida, do sexo e do relacionamento sociais contradiz totalmente com o comportamento cristão docente. Entendeu? Olha aqui, quais são essas? Primeiro, urgia. O que é urgia, pastor? A palavra grega komos, traduzido por urgia, originalmente, referia-se a uma banda formada por amigos. As urgias e as faras, não raro, são promovidos com luxo pecaminoso, gastança, perdulária, imoralidade desenfreada. Essa atitude não é digna de um cristão. Entendeu? Qual é outro pecado que Paulo lista ali? No capítulo 13, as bebedices. Muitos aqui foram libertos das bebedices. Outros foram libertos das bebedices, mas ainda andam brincando com essa tentação. Entendeu? A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não brinque com o mal, porque ele vai te derrubar. E bem feito, porque você brinca com essas coisas, entendeu? Você não pode brincar. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Se algo te provoca, foge, leva a tua família para longe, leva todos para longe, não vai lá junto com eles. Por quê? Porque uma hora alguém vai cair, vai ficar feio. Bebedice, a palavra grega meté, descreve a pessoa que é dominada pela bebida e se entrega à embriaguez. Os gregos eram grandes bebedores de vinho. Sabe como é que era o café do grego? O café da manhã era o pão molhado no vinho. A embriaguez é um vício maldito. Como o copo pede o seguinte, até que a sociedade toda esteja alcoolizada e os controles normais estejam desligados. Sabe que uma pessoa bêbada, ela está descontrolada. Tá? Uma pessoa bêbada, ela está descontrolada. Uma pessoa bêbada, ela bate na esposa. Uma pessoa bêbada, ela se prostitui. Uma pessoa bêbada, ela se despece. Uma pessoa bêbada, ela envergonha os filhos. Uma pessoa bêbada é uma nojeira na sociedade, causa vergonha. E nós achamos engraçado muitas das vezes quando o bêbado está caído na valeta. Pois é, mas está uma desgraça. A vida dele está uma desgraça. Quem sabe a esposa está esperando com a janta em casa, o coitado gastou todo o seu pagamento ali com bebida. Entendeu? Com aquelas má companhia que só sabem incentivar a bebida. Ei, amigo que é amigo não te incentiva a beber. Amigo que é amigo, ela vai tentar te tirar desse vício, dessa desgraça. Não. A bebida, pastor, tem que fazer parte para te estragar, para te estourar.
Entendeu? Só quem foi liberto sabe o quanto que é desgraceiro a bebida alcoólica, né? Quanto que é desgraceiro. Eu tiro o chapéu para a irmã fez a festa de aniversário, a irmã que cuida da Betel, a irmã Lenice, ela disse: pastor, na minha festa de aniversário não vai ter bebida alcoólica. Entendeu? Aí eu me lembrei de Josué, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e lá dentro não entra imundícia, porque quem manda na minha casa é eu, e não Satanás. Quem manda no trigo da minha casa sou eu, e não Satanás. Não vai entrar lá dentro da minha casa com porcaria, porque eu não vou aceitar. Eu mando lá dentro. E eu achei lindo quando ela falou: pastor, não vai ter, vai ser só povo cristão dentro da minha casa. Nada contra o ímpio, mas se o ímpio quiser vir participar de uma festa de aniversário, ou de uma festa de casamento, aonde é cristão, tem que participar do jeito cristão. Caso contrário, vai fazer festa lá fora. Aqui é cristão, é da maneira cristã. Eu vivo na luz, e quem está perto de mim tem que ser contagiado com essa luz. Se eu não tenho luz, é fácil de eu ser contagiado com as trevas. Agora, se eu tenho luz, não. Se eu tenho luz, eu contagio. Quem vem na minha casa vai ser abençoado, vai ver a diferença que tem lá dentro da minha casa. Josué falou bem assim: eu e a minha casa. Vocês podem escolher quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa. Aqui é um limite, aqui é uma decisão, aqui é um comprometimento. Josué estava tomando a decisão, ele, porque a responsabilidade da família era dele. Entendeu? Quando falamos aqui de bebedice, nós vemos ainda a imundícia. A palavra imundícia é koité, significa literalmente cama. Trata-se do desejo da cama proibida, ou seja, da pessoa que não dá valor à fidelidade e busca o prazer acima do dever. É uma referência à sexualidade sem dignidade, encontrada muitas das vezes em festinhas favorecidas pelo efeito entorpecente do álcool e excitada pelos alimentos fortes. Aí causa imundícia. O que mais, pastor? O apóstolo Paulo falou, para nós ainda acelerar, dissoluções. O que significa essa palavra dissoluções, que está na Bíblia, nós não sabemos. Dissoluções, a palavra azelgeia, é uma das mais feias do idioma grego. Não só descreve a imoralidade, mas também o homem que perdeu a vergonha. Sabe que tem pessoas que não têm mais vergonha na cara, não tem noção da vergonha, entendeu? Olha aqui, ó, a maioria das pessoas tentam encobrir seus pecados, mas o homem cujo coração se aninha a dissoluções, ou a azelgeia, já não tem mais pudor, nem se importa com os escândalos, não quer nem saber, está nem aí, entendeu? Não está nem aí. Contendas, pastor, contenda, nós vimos aqui, ó, a palavra grega, ela vem de zelos, não é necessariamente má em seu significado. Aqui, porém, não é zelo pelo bem, mas ciúme, inveja, o tipo de espírito que não se contenta com o que tem e inveja o que os outros têm. Aí o que acontece? Acontece contendas, tá? Contendas, ciúmes também. Revestimos-nos, agora vem no finalzinho, capítulo 13, para nós encerrar. Revestimos-nos do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala bem assim: mas revestivos do Senhor Jesus. Ei, não anda nu. Você foi tirado para a luz, sim, pastor, mas não anda de pijama. Coloca um revestimento neste corpo carnal, pecaminoso, que tendente a pecar. Revista-se do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscência. Em vez de viver premeditado, como satisfazer os desejos da carne, o cristão deve revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloca de pé, amados. Irmã Cleonice estará adorando o nome do Senhor nesse momento. Agora, pastor, como é que é se revestir do Senhor Jesus? Como é que é estar revestido do Senhor Jesus?
Estar revestido do Senhor Jesus é você ter capacete, é você ter couraça, é você ter espada, é você ter sandálias, é você estar todo equipado, pastor. Pastor, mas o capacete incomoda. Pois é, mas se você tirar o capacete, o inimigo vai afetar a tua mente. Quantas pessoas cristãs deprimidas hoje, desanimadas, aborrecidas, cansadas de Deus, porque talvez você tirou o capacete. A palavra de Deus diz bem assim: revista, se revista. Pastor, eu não quero andar com essa sandália. Por quê? Porque estudar a palavra muitas das vezes também me dá canseira. Pois é, então ande descalço. Aí você vai pegar os espinhos, abrolhos, as serpentes, você vai pegar pedras, você vai pegar tudo. A palavra de Deus, ela é luz para o teu caminho, ela é lâmpada para os teus pés. Então não tire a sandália, revista com a armadura todinha. Pastor, e a espada? Pois é, a espada da fé, e também a espada para você atacar o inimigo, se defender. Muitas das vezes a espada também é deixada de lado. Por quê, pastor? Porque hoje nós temos tantas outras armas tecnológicas. Pois é, mas Deus não mandou você largar a espada. O revestimento que pertence para Deus é único, é dele. É chato, às vezes usar é chato, mas ele disse bem assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A irmã Cleonice estará adorando o nome do Senhor. Tem de bom ânimo. Ele venceu e ele diz: nós iremos vencer também. Aí lá em Apocalipse, a palavra de Deus fala para a igreja de Éfeso: ei, lembra do teu primeiro amor. Muitos hoje perderam o primeiro amor, perderam aquele amor, aquela vontade de fazer as coisas para Deus, aquele desejo, aquela sede pelas coisas de Deus. A palavra de Deus te chama nesta noite: lembra do teu primeiro amor. Lembra de quando eu te usava. Lembra de quando você falava em línguas, hoje você não fala mais. Lembra de quando você cantava, hoje você não canta mais. Lembra de quando você profetizava, hoje você não profetiza mais. Lembra de quando você pregava, hoje você não prega mais. Lembra de quantas coisas eu te fiz. O povo de Israel foi lembrado por Deus. Lembra que eu te tirei com mão forte lá do Egito. Lembra, a palavra de Deus diz para você lembrar. Aleluia. Só lembra do amor nesta noite, porque a ninguém devais nada a não ser o amor. Não deva nada para o seu irmão. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame como você se desejaria ser amado. Jesus, ele amou a igreja porque ele sabia que a igreja iria amar ele. Por isso, deixo-vos esse dom tão precioso na vida de vocês, que é o amor. Ame, 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 não pare de amar, porque Deus é o amor. Ei, um gigante da altura de 6 côvados gritando. Ei, e no grito um exército de Israel amedrontado. Ei, pois diz ele que não tem ninguém que esteja pronto para o enfrentar. Glória a Deus. Na cabeça do gigante um capacete. Que Deus venha despertar a cada dia mais esse amor na nossa vida. Uma arma que desafia. Amor por missões, amor por almas. Amor. Não amor na terra, mas o amor de Deus. Aquele que já está dentro do nosso coração. Ame. E todos os dias Golias desafiava Israel, dizendo: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Glória a e a dizer que se ele pelejar comigo me ferir, a nós seremos por servos. Porém, se eu lhe vencer e o ferir, a nós sereis por servo e nos servireis. Hoje desafio as companhias de Israel. Dê-me um homem para que ambos pelejamos. Mas ele não sabia que é Israel também. Um menino lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele já matou um leão e está querendo matar. Um menino que está vindo com uma funda e uma pedra, pois é o que ele sabe usar.
Ele ganhou. O Espírito que quando Ele canta sobre Ele repousou. Tem coragem como uma bunda e uma pedra, decidiu ir lutar. Então Davi falou aos homens que estavam com ele: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus Cristo? Não desfaleça o coração de ninguém, por favor. E disse Davi aos filisteus: ainda hoje Deus entregará em minhas mãos e toda a terra saberá que é um Deus em Israel. Tu fez a mim com espada e escudo, mas eu com a ti em nome do Senhor. Senhor, a igreja vai vencendo todo dia, vai crescendo, o inimigo vai perdendo em nome do Senhor. A igreja ela só cresce e o mal não prevalece, pois a igreja não esquece o nome do Senhor. Vai se levantar gigante, mas a igreja vai avante e seremos nós em nome do Senhor. Vem, Golias, nós vamos como Davi, e ainda hoje o nosso Deus nos dará vitória aqui. Só fala isso quem ama. Vem, Golias, Aleluia. nós vamos te enfrentar, sem lançar espada e escudo, nós vamos te derrubar. O mundo tem Golias, mas a igreja tem Davi, e ainda hoje o nosso Deus nos dará vitória aqui. Vem, Golias, nós vamos te enfrentar, sem lançar espada e escudo, nós vamos te derrubar. Em nome do Senhor, a igreja vai vencendo todo dia, vai crescendo, o inimigo vai perdendo em nome do Senhor. A igreja ela só cresce e o mal não prevalece, pois a igreja não esquece o nome do Senhor. Vai se levantar gigante, mas a igreja vai avante e seremos triunfantes em nome do Senhor. O mundo tem Golias, mas a igreja tem Davi, e ainda hoje o nosso Deus nos dará vitória aqui. Vem, Golias, nós vamos te enfrentar, sem lançar espada e escudo, nós vamos te derrubar. Em nome do Senhor, 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 em nome do Senhor. Nome do Senhor. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo
todo justo pra sempre fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou.